capítulo 6. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Glória a Deus. Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 6. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Santo é o O Senhor. culto subiu. Aleluia. Quando nós saudamos a igreja, o irmão que preside sauda a igreja com a paz do Senhor, ele se faz presente em nossa vida, no culto. O nosso louvor sobe como incenso suave Aleluia. diante das narinas de Deus, a qual a descodificação ele não ouve com os ouvidos, ele ouve com o nariz. Porque a Bíblia diz que Deus recebe o incenso cheirando um bom cheiro suave e agradável. Glória a E a Deus. Bíblia diz lá em Apocalipse que o nosso louvor é um incenso, as orações são incenso, e sobe para o nosso Deus. E quando sobe, a Bíblia diz que uma janela no céu é aberta. E quando ela é aberta, começa a descer algo do trono de Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Desce do trono de Deus aquela água pura, cristalina que Ezequiel viu. A água na Bíblia só tem dois significados: ou a palavra de Deus, ou multidão de pessoas. Então, a primeira via subiu, a segunda via desce. E aí Deus fala com a igreja, e Deus fala conosco. Amém? Aleluia. Na verdade eu queria ler esse capítulo inteiro, mas é muito longo. Vamos ler só alguns versículos. Vamos ler o 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia. Mas alguns de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Que nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém. Pode sentar. Aleluia. A palavra de Deus, este livro ele é diferente de todos os outros livros. Este livro contém a palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que por essa palavra escrita neste livro que você tem, que eu tenho, que nós temos até mais que umas vezes em nossas casas, por essa palavra foi criado, veio à existência os céus e a terra. Por essa palavra que nós carregamos ela neste livro de capa preta, ou tantas cores que existe hoje, por esta palavra veio a existência de anjos, veio a existência de querubins, foi criado serafins, foi criado as constelações, foi criado o sol, foi criado a lua,
Foi criado as galáxias, foi criado o universo, foi criado a natureza, foi criado os peixes, foi criado as aves dos céus, foi criado todas as constelações que existem, foi criado todas as coisas por essa palavra. Aleluia. Então não tem como comparar este livro com qualquer outro livro. Não tem como comparar este livro com qualquer outro jornal, com qualquer outra coisa escrita, com uma placa, com um outdoor. Não tem como comparar esse livro. Esse livro, ele é o livro dos livros. Ele é excelência por excelência. Glória a Jesus. Este livro aqui é o único livro que precisa do seu autor para descodificar palavras, que elas estão escritas nessas páginas codificadas. Codificadas. Este livro é como um cofre que estamos diante dele. E que existe um grande relógio lá, não sei se é relógio que fala aqui no cofre, é relógio? Não sei se é relógio que chama. Alguém sabe o nome daquele? Registro. Isso, daquele registro que tem no cofre. Os códigos. Bem assim é este livro. Esse livro existe um registro nele. E não é só um registro que existe. Porque o cofre, quando ele é de muita proteção, não só tem um registro, não só tem uma porta. Então, o guarda vai e abre uma porta grande lá que a gente vê isso em filmes, essas coisas assim, mais ou menos assim, reportagens. Abre a primeira porta, então ele entra no outro compartimento, abre uma segunda porta, depois abre uma terceira porta, abre quantas portas for preciso para chegar até onde está o tesouro guardado. Aleluia. Aquela receita da Coca-Cola, a receita da Coca-Cola diz que é uma das coisas mais guardadas no lugar mais secreto, mais poderoso que existe no mundo. A receita da Coca-Cola. Porque já tentaram fazer Dolly, já tentaram fazer tantos refrigerantes, e Pepsi, e aí muitos refrigerantes, e buscando mais proximidade da Coca-Cola, mas nunca vão conseguir a receita da Coca-Cola. Nem os donos que criou não sabem. Eu vi uma reportagem disso há uns 10 anos atrás. Nem os próprios donos da Coca-Cola não sabem toda a receita dela. Vai um e coloca algo lá. Ele vira as costas, sai, vem outro com outra porção e coloca outra. Porque a patente dela está super guardada. E quem criou já não existe mais. Quem criou a receita da Coca-Cola já faleceu. Então deixou um testamento e uma proteção inimaginável para que uma pessoa só não descobrisse e não roubasse essa receita para fazer outra, com outro nome, um outro refrigerante com o mesmo produto, mas inventaram, colocaram outro nome. Né? Parece que estou dizendo nada com nada, né? Parece que eu estou falando aqui coisas aqui que não tem nada a ver, né? Mas nós estamos diante de um livro que tem códigos, que tem registros. O irmão e a irmã já começou a ler a Bíblia e estou entendendo. Mas vai num determinado leitura e para e fala, travou. Não estou entendendo mais nada. Sabe por quê? Porque, aleluia, porque precisa nesse momento ser aberta uma segunda porta. Aleluia. Nesse exato momento ela subiu de nível para um outro nível. E aí nós precisamos estudar, precisamos decifrar o segredo daquele registro para poder então abrir uma próxima porta e ler de novo o mesmo versículo, a mesma leitura e entendê-la. Aleluia. E entendê-la. Glória a Jesus. Aleluia. E o que nós estamos fazendo aqui esta noite? Estamos aqui cultuando a Deus. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Eu já disse que a primeira via subiu. Foi
a nossa oração, o nosso louvor. Mas existe a segunda via, que é a descida. E essa descida, ela vai entrando em cada registro, em cada porta aberta. Ela vai entrando. Mas ela só é gerada quando ela entra na última porta, no último estágio. Porque a Bíblia diz que o autor deste livro, ele entra no mais profundo do ser de alguém. No mais profundo do pensamento, dos desejos, das intenções. E lá ele faz morada para que lá comece a ser gerado. Lá de dentro comece a ser gerado. A palavra de Deus, ela é uma semente. Mateus 13 diz que o semeador saiu a semear. A palavra de Deus são sementes que, dependendo da profundidade, ela não vai produzir. Ela não vai conseguir produzir. Porque já disse, foi dito nesse altar, que o maligno vem e rouba. Hoje, já foi dito. Existe tantas rapinas que a Bíblia diz que vem e rouba a semente. Mas igreja do Senhor, através de um culto, quando essa semente entra lá no fundo, aleluia, existem portas para serem abertas primeiro. E a descodificação e a abertura desse cofre, que é a palavra de Deus, só pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E se é por Ele, ninguém tem poder maior do que Ele, porque foi Ele e por Ele. Aleluia, autor e consumador da nossa fé, que esse livro foi escrito. Aleluia. Esse livro foi escrito por seres humanos. Igualzinho nós aqui, igualzinho o diabo, igualzinho eu aqui essa noite. Pregando algo, falando algo que não é meu. Falando algo que não é minha, não é meu, não é do Artêmio, não é do pastor Artêmio, o que sai dos meus lábios. Aleluia! Mas tem portas aqui abertas esta noite. Aleluia. Aleluia. E dependendo do nível, e dependendo do poder da entrega, da revelação, da semente plantada, nós vamos entender a dimensão e onde está o tesouro, e vemos o tesouro na sua mais profundidade da plantação da semente. E nós entendemos muito claro o que Jesus diz, que a palavra dele é vida e é saúde, e que a carne para nada presta. Aí nós começamos a entender, quando descodificamos em níveis o que está escrito nesse livro. E como ela é uma semente, essa pérola que nós temos, que ela, quanto maior a profundidade, quanto maior a proteção, quanto maior o cuidado, melhor será o fruto, melhor será a qualidade do fruto. Uma das árvores mais fortes que existe na Palestina é o carvalho. É o carvalho de Mamre. Porque ele primeiro, ele é colocado na terra, e primeiro ele vai criar raízes por baixo da terra. A gente vai ver uma plantinha bem pequenininha. Mas se ele é plantado aqui e ele está desse tamanho, aquela árvore, a raiz dela já está lá no professor de música. Quando ela está aqui, ela já está entranhada 10 metros ao seu redor. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é a árvore que mais se esforça para ser arrancada. Ali não há tempestade, ali não há vento, ali não há vendaval, ali não há nada que possa arrancar o carvalho da terra. Mas que ele vai crescer e vai se tornar uma grande árvore, ele vai. Aleluia. E a Bíblia diz que os animais vão fazer ninho. Os animais, não, as aves vão fazer ninho. O viajante vai encontrar repouso, descanso embaixo dos carvalhais. A Bíblia diz que até Deus
usou um carvalho. A sombra do carvalho é maravilhosa. Até Deus, porque Abraão estava ao meio-dia no sol causticante na beira lá da sua tenda, e vê os viajantes vindo, vê Deus vindo, e ali embaixo dos carvalhais de Mamre, Deus para. E é ali que ele recebe o sacrifício de Abraão. Ali que ele recebe os manjares de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Aleluia. aquilo que os irmãos não entenderam hoje, guarda que amanhã os irmãos vão entender. Nós estamos cultuando a Deus. Culto é um relacionamento. Para se haver culto, tem que se haver intimidade. Tem que se entrelaçar. Aleluia. A mulher, a Bíblia diz que a mulher, e a ciência diz que a mulher, e é verdade, contra fatos no argumento, a mulher ela tem o poder de gerar, de trazer existência à vida. Aquilo que ainda não existe passa a existir por uma dádiva que Deus deu à mulher. Aleluia. A mulher é genitora, ela gera a vida. Deus usa a mulher para que a vida seja gerada dentro dela. Só que ela tem o poder de gerar, mas ela não tem a semente. A Bíblia diz, e nós sabemos, que a semente vem do varão. E a semente é gerada pela mulher. Sêmen vem de semente. Lá no original da palavra, sêmen, semente. A palavra de Deus é a semente plantada nessa terra. Aleluia! Por isso que o profeta Oséias vai chamar a igreja de esposa de Deus. É por isso que pela boca do profeta, aleluia, a mulher, aquele Israel lá, daquela época, estava recebendo semente de outros deuses, que não era o Deus de Israel. Havia uma infidelidade, por isso que aquele povo havia se perdido, era uma nação infrutífera, não conseguia produzir porque não havia semente, embora Deus escolheu aquela nação para ser, aleluia, a nação que iria gerar sacerdócio, iria gerar vida para todas as outras nações. Glória a Jesus. Mas ela deixou o esposo, mesmo com a qualidade de poder gerar Israel, outros povos se converterem a Deus, eles rejeitaram a semente do esposo. Aleluia. E quando eu digo sobre culto, é um poder que Deus dá a nós. É por isso que eu fico muito preocupado quando nós vemos as pessoas, a igreja, que não estão atentas, porque o maligno é um flash. Ele vem e rouba a semente, e se ele roubar a semente, a terra fica estéril, não vai produzir, mesmo com a qualidade de terra. Aleluia. Mesmo com a qualidade de uma terra onde a semente deverá produzir, mas a terra em si não produz, se não haver semente. Glória a Jesus. Aleluia. O culto é o poder, onde a semente que está nesse livro, ela é semeada na igreja. E quando ela é semeada na igreja, nós estamos atentos. Porque na hora, meu Deus, porque na hora do culto é intimidade. Sabe por que entramos aqui e sentimos alegria, paz? Sabe por que entramos aqui e a gente vem atribulado, vem angustiado, vem com coisas, vem com conta para pagar para a igreja, aqui conosco, está em casa, mas está aqui também, vem lá fora, o inimigo tenta de todas as maneiras tirar a nossa paz, roubar a gestação, roubar o poder de gerar que temos, de
de gerar uma palavra de vida, de gerar vida àqueles que estão ao nosso redor. Ele vem e tenta roubar e entramos nesse lugar. Aleluia! Então sentimos paz. É a semente gerando vida dentro de você. Glória a Jesus. É a semente gerando vida dentro de mim. Senhor, meu Deus. É a semente, é a gestação acontecendo dentro de nós. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós temos que estar atentos no culto. O culto é uma núpcia. O culto é uma núpcia. Que eu já disse, a comparação que Deus usa dele com o seu povo. Onde o prazer da comunhão e da adoração tem que estar acima de tudo. Aonde a intimidade, a reverência, a comunhão tem que estar acima de tudo. Aleluia. Por quê? Quando é que Deus vai ouvir alguém? Quando é que Deus vai ouvir? Quando é que Deus vai semear uma resposta, um consolo, um conforto, exaltar o abatido? Quando é? A Bíblia diz que é quando ele, em uma outra parte, quando ele entra em sua casa e tranca a sua porta. Intimidade. Aleluia. Intimidade, entrega, relacionamento. Glória a Deus. Relacionamento. Por isso que a nossa luta é nas regiões celestiais. Igreja do Senhor, quando você ver alguém que não tem mudança porque a semente não gerou, porque na hora que a semente é semeada, nada acontece, aparentemente. Nenhuma mulher vai descobrir que está grávida no exato momento. Nenhuma tem o poder de saber naquela hora, no exato momento. Ela vai saber depois. Mas a semente foi plantada. A palavra foi plantada e vai produzir naquele que foi semeada a palavra e ele guardou no coração. Glória a Jesus. Porque quando guarda no coração, então ela está trancada. E eu não sei quantas portas, vai depender da revelação e da entrega e da fé. O irmão já leu aqui hoje, naquele capítulo. Da fé de cada um. Porque essa porta, essa noite, dessa proteção, eu quero falar sobre níveis de fé e de revelações. Níveis de fé e de revelações. A primeira porta, a misericórdia de Deus é tão grande que a primeira porta, muitos podem ler, muitos podem entrar em culto. É a misericórdia de Deus. As portas estão abertas. Se a irmã Maria deixar a porta ali da casa, do portão ali, até a Dara vai entrar aqui dentro, ela vai segurar ela só que no altar. Entra. É a primeira porta. Mas a segunda porta já começa a ser diferente. Tem que acontecer aquilo que está em Romanos 12. Um culto racional. Um culto com entendimento. Glória a Jesus. Um culto com reverência, um culto com temor, um culto com ensinamento. Um culto descodificando a palavra. Trazendo a descodificação da palavra. Porque quando ela é descodificada, nós compreendemos. E quando compreendemos, é gerada uma resposta para o teu milagre. Aleluia. É gerada uma resposta para o meu milagre que precisamos. Quando ela é descodificada e nós a compreendemos, ou, dependendo do nível, porque a gente não vai entender um culto em sua totalidade nunca aqui nessa terra. Nunca. Guarda o que eu estou lhe dizendo. Nunca. Nós vamos descodificar o poder de um culto. Aleluia. Nunca. A totalidade desse culto só vai ser descodificada lá no céu. Glória a Deus. Só lá no céu, que é a última porta. Que essa porta é a porta da salvação. Quando ela ser aberta,
Aí nós vamos entender a Glória a totalidade deste culto. Aleluia. Aí nós vamos compreender tudo. Aquele prazer, a Bíblia diz que é como espelho embaçado. O que nós sentimos, o que nós provamos no culto, é como algo que está longe ainda de uma perfeição. Mas estamos no caminho das portas e da descodificação dessa semente que já está gerada dentro de nós, está plantada. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer que essa semente muitas vezes é a nossa conversão, é o primeiro amor. Porque Deus não nos dá o Espírito dele por medida. Ele dá total. Total dentro de nós. Quando Deus toca em alguém, quando Deus cura alguém, quando Deus transforma alguém, por esse poder da palavra, que a gestação é gerada e a vida se manifesta. Então, a existência de um filho, a existência de uma filha, nunca mais tornará a não existir. Nunca mais. Um filho é para sempre. Uma filha é para sempre. Nunca mais vai voltar atrás a não existir na vida de alguém. Então, o milagre, quando acontece na vida, quando essa semente, eu não vou dizer a semente do milagre de uma cura, mas a semente do milagre de uma conversão, de uma salvação, nunca mais tornará vazio. Aleluia. Nunca mais, aleluia, o ser humano vai deixar de entender o que é uma núpcia com Cristo, o que é um relacionamento com Cristo, o que é um culto com Cristo, o que é ter intimidade com Cristo, o que é entrar na igreja caído, o que é entrar na igreja sofrendo, o que é entrar na igreja chorando de tristeza e sair chorando de alegria, aleluia, entrar triste e sair alegre, entrar se arrastando e sair correndo, aleluia, nunca mais vai sair da sua mente, nunca mais vai sair do seu corpo, nunca mais ele vai esquecer que dentro dele a palavra foi gerada, a palavra da vida foi gerada dentro do seu coração, nunca mais. Isso é culto, igreja, isso é relacionamento com o dono da palavra, isso é relacionamento com a gestação da semente dentro do ser humano. Aleluia. É por isso que o culto racional ele vai além da visão, além da nossa visão. Porque nem eu, nenhum de nós, nenhum ser humano tem o poder de descodificar esse livro por inteiro. Nenhum. Ele vai dando porções. Ele vai colocando sementes que vai trazendo existência, uma porção que precisamos. Aleluia. E que o nosso coração essa noite possa estar aberto para que essa semente seja entrada e colocada no meu ventre, e colocada no seu ventre, ainda que nada está acontecendo agora, mas a semente foi semeada, e a semente semeada em uma boa terra vai produzir a 100, vai produzir a 60 e vai produzir a 30 por 1 na sua vida. Aleluia! Aleluia! Então o que estamos fazendo agora, vamos ver amanhã. O que estamos colhendo aqui essa noite é fruto de um relacionamento lá do passado. É fruto de uma entrega, é fruto de um desejo que nasceu em estar aqui. Não, aleluia. Não é de estar aqui, é um desejo de estar aqui. Glória a Jesus. Lá foi Ele que colocou essa semente do desejo de estar cultuando a Ele. E quando cultua Ele, aleluia, então algo a mais acontece. Porque Ele convida todos, Ele quer que todos sejam íntimos dEle.
Ele convida para quê? Qual é o primeiro estágio de duas pessoas se conhecerem? Amizade. Olhares. Diálogo. Através disso vai se aproximando. Mas aí, quando há o casamento, há a totalidade da intimidade. Aleluia. Agora, se num culto desse a gente já sai alegre, já sai pensativo, pensando, já entendeu a profundidade, aleluia, da responsabilidade e da reverência e de quem está nesse lugar. Imagine quando ele se declarar para nós: ei, filho, eu sou o teu marido, eu sou o teu salvador. Olhe para minhas mãos furadas, olhe para meus pés furados. Olha para esse buraco que está aqui, ó. Foi uma lança que eu recebi. Olha, vê se tem sangue no meu corpo. Não, o sangue eu deixei lá na terra para salvar você. O sangue eu deixei lá na terra para te salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagine quando o nosso corpo for transformado. Imagine quando esse culto que estamos aqui, ele for concluído lá em cima, com a presença do noivo casando com a noiva. Imagine como será a núpcias. Imagine. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Para nós compreender em outro código, descodificar mais uma porta para nós. Porque tem semente que vai ser gerada dentro de nós. Aleluia. Tem sementes aqui plantadas, sendo plantadas. Aleluia. Aleluia. Eu estou vendo um vento passar e não é do ventilador, não. E soprar a semente assim, ó. Aleluia. Glória, Assim, Senhor. ó. Glória a Deus. Alguém está com a mão muito grande aqui soprando. Semente. Glória a Deus. Soprando, aleluia. A porta que estiver aberta, quanto maior e mais profunda for a porta aberta, maior é a semente sendo colocada, e maior é o milagre que Deus vai fazer na sua vida, e maior é a experiência que Ele vai ter contigo. Eu creio. Aleluia. Maior vai ser o prazer que Ele vai ter contigo um dia ainda. Aleluia. Glória, Aleluia. Senhor. Às vezes, igreja, às vezes dá tanto, o inimigo tenta de todo jeito roubar, tirar, não deixar que essa semente seja plantada, não deixar que a vida seja gerada dentro de nós, para que amanhã nós venhamos dar a luz a um grande milagre na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, aleluia. Seja lá onde estivermos, a vida é gerada, e quando ela é gerada, a Bíblia diz que nasce o varão e a mãe se alegra. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, essa semente plantada, esse culto com reverência, esse culto, aleluia, onde Deus está falando, Ele diz em sua palavra para mim e para ti, Ele recebeu o teu louvor, Ele recebeu o nosso louvor, Ele recebeu a tua presença aqui essa noite, e por isso que está enviando essa semente dentro do teu coração, está plantando, porque o culto está acontecendo, aleluia, a núpcia está acontecendo, aleluia, a semente está sendo plantada, está sendo colocada, aleluia, abre a porta do coração, ela entra, vai lá no ventre, e um dia vai ser gerado. Bendito seja o nome daquele que vive para sempre, exaltado seja o nome daquele que tem a semente e tem o poder de dar a vida. Aleluia, 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 aleluia. Glória, Senhor. Eu sei que às vezes a revelação ela é muito forte, ela é muito profunda, como na vida desse povo nessa época. Ali, quando ele foi dizendo minutos antes dali, que a carne dele verdadeiramente era comida e o sangue verdadeiramente era bebida. Então eles se escandalizaram. Alguns se escandalizaram, os que não creram se escandalizaram, mas os que creram, aleluia, disse como Pedro: ei, Senhor. Jesus falou para ele assim: Pedro, você também quer ir embora, Pedro? Aí Pedro vai dizer: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem a palavra da vida? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem o milagre que eu preciso? Para onde irei, se só o Senhor tem a bênção que eu preciso? Aleluia, todo milagre, toda dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação alguma. Ele é fiel, igreja, ainda que nós não formos infiéis,
semente é semeada, Ele não para de semear. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. 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 Às vezes dá sono no culto. Às vezes dá vontade de fazer tanta coisa lá para fora. Dá vontade de tanta coisa, sabe por quê? Aleluia. Ele joga semente, mas se você não está com a porta aberta, ela cai no chão e se perde. É verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Cai no chão e se perde. Aí acontece como aconteceu com alguns aqui, ó. Eu vou embora. Eu vou embora, eu não vou comer a sua carne, eu não estou entendendo essa mensagem, não estou entendendo essa palavra. Não, igreja, permanece fiel ao teu Deus. O milagre que você busca, que você procura, a vida que você quer ter, aleluia, está na mão dele. Ele tem a semente da vida, a palavra dele é saúde, é espírito e vida para aqueles que o buscam. Por isso que acontecem milagres em casamentos, por isso que acontecem milagres em famílias, por isso que acontece milagre, porta de emprego aberta, por isso que enfermidades são baixas e retiradas, são níveis de portas, de registros que são abertas, aleluia, para a nossa vida. É isso que acontece num culto, é tudo isso que acontece em um culto, onde existe a semente semeando. Tudo isso acontece no culto. Amanhã dará à luz aquilo que pela palavra o mundo espiritual já foi realizado. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Glória a Jesus. Então tudo que prego essa noite já existe no mundo espiritual. Vai depender da terra. Aleluia. Aleluia. Vai depender da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E Ele tem prazer quando ele dá um abraço e recebe um abraço. Aleluia. Ele tem prazer quando Ele chama e Ele é atendido. Ele tem prazer quando Ele quer conversar, quando Ele quer dialogar e encontra quem quer dialogar com Ele. É um namoro. É a semente sendo semeada. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Quem entendeu essa palavra? Quem entendeu o que é um culto? Glória a Jesus. Relacionamento. Aleluia. Intimidade. Da genitora à igreja, com a semente. A palavra do coração. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa é a mensagem. Soberano é o Deus e poderoso Pai. Rei da glória, te adoramos, ó Deus, te glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Ó Deus, aleluia, que esta noite nós possamos entender um pouco mais do que é um culto, do que é um relacionamento contigo, ó Pai. Descodifica essas portas, descodifica, meu Pai, esses registros e vai abrindo portas, ó Pai. Deus vai semeando a tua semente em nosso coração, que é a sua palavra, Pai. Não deixa que nós venhamos esquecê-la, não deixa que nós venhamos, ó Pai, perdê-las. Não deixe, meu Pai, aleluia, que nenhuma delas venha cair por terra em nossa vida. Essa semente plantada, meu Pai. Quanta semente já foi plantada em nosso coração e ainda não vemos ela dar a luz. Mas temos a certeza que ela vai produzir luz. Temos a certeza que ela vai produzir, Senhor, a vida. Vida e vida com abundância, meu Pai. Nos casamentos, nas famílias, no esposo, na esposa, no filho, na filha, na nora, na sogra, no pai, na mãe. Vai produzir vida. Aleluia, vai dar a luz. Vai dar a luz. Bendito seja o nome do Senhor, é um grande milagre. Santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos e bendizemos o seu nome por esse culto, meu Pai, por esse prazer de estar nesse lugar, por essa alegria, meu Pai. Pai querido, tenho a certeza, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, se entrou alguém aqui, ó Pai, aleluia, triste, vai sair alegre. Se entrou alguém aqui fraco, vai sair forte. Se entrou alguém aqui confuso, vai sair, ó Pai, com a fé, com a resposta, meu Pai, do seu maior milagre. Pai querido, renova, edifique, exorta, ó Deus, cada vez mais a igreja. Dá entendimento, dá capacidade para a compreensão, Pai, da revelação, esses registros abertos, para que possa, meu Pai, entrar, Pai, na última recâmara, no último quarto, na última repartição, Pai, e entender com profundidade o poder da Tua palavra, o poder do conhecimento, o poder, Pai, da inteligência, o poder da sabedoria, da verdadeira sabedoria, trazendo existência, meu Pai, um grande milagre em nossas vidas, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor Todo-Poderoso. Rei dos Reis, continua realizando, Pai,
essa gestação em nossas vidas, porque, Senhor, tem algo em nossas vidas que ainda precisa ser gerado. Então seja gerado pela tua semente, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Pai, te pedimos, te agradecemos por esse culto, por essa núpcia esta noite, ó Pai, nessa casa de oração, onde a semente foi semeada, onde a adoração subiu, aleluia, o Senhor nos respondeu. Glória seja dada o nome do Senhor. Relacionamento esta noite, Pai, o Senhor nos convida. O Senhor está, meu Pai, relacionando conosco, em nome de Jesus Cristo. Entregamos esse culto nas tuas mãos e continue nos abençoando, continue revelando, meu Pai, com maiores letras, com maiores revelações a cada um de nós, mediante, ó Pai, mediante as descodificações, ó Pai, aleluia, desses registros, dessas portas, que é a tua palavra em nossos corações, para a glória do seu nome. Nós te agradecemos, aquele que é bendito para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Próximo domingo, a Santa Ceia na igreja, na nossa igreja. A irmã vai estar viajando, né, mãe? Vamos orar um minutinho pela vida da irmã. Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, guarda a tua serva nessa viagem, meu Pai, de 12 horas, ó Deus. Guarda ela na permanência, Deus. Guarda ela, meu Pai, aleluia, na ida. Guarda ela na volta, Senhor. Que acampe seus anjos a seu lado, Pai, protegendo ela, livrando de acidente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa ela, meu Deus, para falar uma palavra de vida aos seus familiares. Usa ela, meu Deus, para falar uma palavra de bênção, meu Pai, em nome de Jesus, assim, ó Pai, juntamente com a igreja. Livra ela de todo laço, livra ela de todo mal, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Próximo domingo também a reunião, né, de obreiros.